Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente, reunidos na nossa monitoria do Senado Federal, dando continuidade às aulas, né, para mostrar para vocês ferramentas de estudo, ajudar vocês nesse estudo rumo a esse concurso, né, que é do Senado Federal. Concurso esse que está aí com o edital prestes a ser lançado, né? Um grande concurso, uma grande oportunidade para quem está estudando para a área legislativa já há algum tempo, para quem está migrando de área, né? É um concurso esse a gente costuma falar, né, que às vezes na vida aparecem alguns concursos aí, concursos da década, né? Concursos que a gente está esperando há alguns anos. Esse é um concurso, né, que muitos estão esperando, né? Uma grande oportunidade em relação ao salário, em relação aos cargos, em relação à estabilidade que vocês podem ter, né, o resto da vida de vocês, né, com certeza é uma oportunidade única, ímpar, e a gente tem feriado, final de semana, e a gente aqui dando aula, dando monitoria. Eu sei que vocês aí do outro lado estão estudando, se dedicando para conseguir galgar esse cargo, conseguir alcançar essa meta de vida que é passar no concurso público e, óbvio, o concurso público do Senado Federal. Beleza, pessoal? Então, dá uma olhadinha aqui no nosso chat aqui. Tem o pessoal aí, vou dar um oi aí pro Luiz Antônio, Rubi, Vinícius, Marcelo, Letícia, Indaia, a Luzia. Beleza, pessoal? Bom dia para vocês, guerreiros aí, domingo de manhã de feriado, e a gente está aqui estudando, se dedicando, né? Então, bom, dando continuidade às monitorias, semana passada, vocês tiveram uma monitoria comigo mesmo, né? Conversamos sobre ciclos de estudo, né? Eu tentei passar para vocês, sei que foram muitas informações, né? Eu sei que nem todos vocês conseguem ter um coach, né? Para montar um plano de estudo, montar metas, né? Então, eu tentei apresentar aqui para vocês ferramentas, métodos, para que para o aluno iniciante conseguir montar o seu próprio ciclo de estudo, para aquele que é avançado, intermediário, o aluno ele mesmo conseguir ter um termômetro se o ciclo de estudo dele está adequado, senão muitas vezes a gente está ali com aquele ciclo de estudo já viciado, já há algum tempo e tal. Então, a proposta da semana passada foi exatamente trazer algumas ferramentas para que vocês conseguissem aí verificar se o ciclo de estudo de vocês está adequado, como vocês poderiam implementar, né? Eu trouxe algumas características que poderiam mostrar para vocês, indicar para vocês se o seu ciclo de estudo estava realmente eficaz, está realmente funcionando, né? Então, dando continuidade, né, a essa monitoria, a monitoria da semana passada, hoje a gente vai tratar de um tema, né? Um tema basicamente que é um tema muito relevante para nossa prova, né? É o tema de como estudar o regimento interno, né? Tanto o regimento interno do Senado Federal quanto o regimento interno comum. Eu vou tratar especificamente do regimento interno do Senado Federal, e tudo que a gente tratar aqui, né, óbvio, também vai se repetir para o regimento interno o regimento comum. Beleza? Então vamos lá, aí no slide. Monitoria para o Senado Federal, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Ervati, né? Eu sou organizador, sou professor do Estratégia, organizador junto com Igor Lima da trilha estratégica para a área legislativa e também da trilha Sprint para o Senado Federal, né? Hoje exerço o cargo de analista legislativo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? E tenho duas mídias aí que eu utilizo bastante, esse site aí, www.estudodireito.com, e o meu Instagram, né, que é o @estudo.direito. São 2 O's aqui, beleza, pessoal? Então, essas 2 formas aí que a gente pode se comunicar, beleza? Então, para a aula de hoje, para a monitoria de hoje, como estudar regimento interno, né? Vamos, volta aqui para mim. Então, primeira coisa, né, o regimento interno, nem todo mundo gosta de estudar regimento interno, é uma matéria maçante. É uma matéria que é de muita leitura, né? Óbvio, existem diversos métodos para estudar o regimento interno. Óbvio, o principal método é a própria leitura do regimento interno, né? Mas, óbvio que o aluno ele tem que estudar o regimento interno, ele precisa estudar o regimento interno
com eficácia, né? Ele precisa ter ferramentas de estudo para implementar a leitura do regimento interno. Só ler o regimento interno, óbvio, fica maçante, fica chato. O aluno realmente não sabe se tá aprendendo, né? Vamos lá, o regimento interno. Só o regimento interno do Senado Federal possui 413 artigos, né? Será que é possível decorar tudo isso? Será que é necessário a gente decorar tudo isso? Óbvio que não, né? Então, a proposta dessa monitoria hoje é exatamente isso. No final da monitoria, eu quero que vocês estejam capazes aí a ter essas ferramentas, né, para saber como estudar de forma mais assertiva o regimento interno, como produzir mais no estudo de vocês, beleza? Vamos tratar de algumas ferramentas, de algumas formas de estudo do regimento interno e espero que no final aí, depois vocês me deem um feedback aí, para saber se realmente está funcionando, né? Quem ainda não começou a estudar o regimento interno, quem está começando a estudar agora, né, já vai começar a estudar, quando entrar no estudo do regimento interno, já vai ver a matéria de forma diferenciada, né? Eu sei que a leitura é maçante, a leitura é chata, as aulas muitas vezes não são muito agradáveis, porque tem muita leitura, é uma leitura maçante. Óbvio que existe a compreensão, sim, do regimento interno, é possível compreender, é possível entender o que o regimento interno está tratando ali, mas às vezes a leitura realmente são muitos detalhes e tal, e até às vezes são tantos detalhes que se torna difícil a compreensão, o aluno não está entendendo aquilo que ele está lendo, né? Então, bom, para começar, né, o regimento interno, acho que a gente precisa situar o regimento interno, né? Eu não sei se vocês já aprenderam isso de direito constitucional, não sei em que cada um de vocês aí, em que etapa do estudo vocês estão, se vocês são iniciantes, se vocês são avançados, mas é importante a gente tratar um pouquinho aqui, antes de falar, né, entrar no regimento interno propriamente dito, a gente conversar um pouco sobre o regimento interno, né? O que é o regimento interno, né? Mas antes de falar, vamos voltar para o slide aqui. Para quem está estudando o regimento interno, tanto do Senado Federal quanto o regimento comum, existem eu coloquei 4 aulas, né, 4 slides, PDFs que vocês devem estar utilizando, né, que é o primeiro, é o regimento interno do Senado Federal, né, que tem aí, a princípio, são 10 aulas, tá? Ou seja, vai dar aula 1, aula 10, né? Está disponível para download só até a aula 6, mas esse é um PDF que vocês podem e devem utilizar, e devem estar utilizando, né? Esse é o primeiro PDF, né? Então, os professores, é o professor Igor Lima, o professor Rosenval, tem o professor Tiago também, né? Então, esse é o primeiro material base que a gente tem que estar utilizando para estudar. O segundo é o regimento comum do Congresso, né? São apenas 4 aulas, as 4 já estão disponíveis aí para download. O terceiro é o passo estratégico do Senado Federal, né? Tem 7 aulas, né? Óbvio, a gente vai tratar de cada PDF, de cada aula dessa especificamente, né? Hoje está disponível até a aula 3, né? Pelo menos até ontem era até a aula 3. E o passo estratégico do regimento comum também, que são 4 aulas, né? Então, e está disponível também até a aula 3, beleza? Então, todas essas 4 ferramentas vocês têm que estar utilizando, tem que ter baixado aí, ou tem que estar utilizando, porque é o nosso ponto inicial aí dos nossos estudos, beleza? Então, volta aqui para mim. Então, vamos lá. Antes de falar realmente sobre o regimento interno, entrar sobre nas ferramentas de estudo, eu não sei se vocês, voltando aqui, não sei se vocês aprenderam dentro do direito constitucional e até dentro do próprio regimento interno a conseguir classificar o que é o regimento interno, né? Não sei se alguém sabe aí que tipo de norma é o regimento interno, onde se encaixa o regimento interno, por que estudar o regimento interno, né? Se alguém tiver uma ideia aí, pode falar no nosso chat aí, mas vamos voltar aqui para o slide, né? Então, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, né, na tal pirâmide de Kelsen, né? Essa pirâmide ficou meio ruim aqui, vamos ver de novo. Né? A pirâmide de Kelsen deve ser famosa aí para vocês, né? É a pirâmide do nosso ordenamento jurídico, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui em cima, vocês já devem ter ouvido que tá as normas constitucionais, né? Ou seja, a nossa Constituição Federal está aqui no topo dessa pirâmide, que é o ordenamento jurídico do nosso Estado, né? Então, a norma mais importante, da onde irradiam todas as outras normas, é a Constituição Federal. Então, temos aqui no topo as normas constitucionais. Logo a seguir, nós temos
as normas infraconstitucionais, né? Que são as normas exatamente que estão abaixo, elas emanam exatamente, diretamente da Constituição, né? Então, temos aqui as normas infraconstitucionais. Aqui nós temos as leis, nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis complementares, temos aqui decretos, enfim, outras normas que são normas infraconstitucionais que emanam diretamente da Constituição. Logo abaixo dessas normas infraconstitucionais, nós temos as normas infralegais, que são normas que derivam diretamente das normas infraconstitucionais, diretamente das leis, né? Aqui podemos dizer que temos os atos normativos secundários. Beleza? Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes a gente está estudando uma matéria e a gente não sabe o que a gente está estudando, né? Então, só para uma apresentação básica inicial, né? Vocês saberiam dizer onde está o nosso regimento interno do Senado Federal? Saberiam dizer onde se encontra aqui, né? Antes de responder onde se encontra, o Giuseppe Dias aí já respondeu aí no chat, norma primária infraconstitucional. Pô, Giuseppe, parabéns, exatamente isso aí, né? Então, o Giuseppe já respondeu aqui no nosso site, né? Realmente é uma norma primária infraconstitucional. Por que norma primária, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, aqui temos as normas primárias. Aqui temos as normas secundárias. O que diferencia as normas primárias das normas secundárias? As normas primárias, elas derivam diretamente da nossa Constituição. As regras que criam essas normas, elas irradiam diretamente da Constituição. São primárias porque, por irradiarem da nossa Constituição Federal, elas podem sofrer o chamado controle de constitucionalidade. Beleza? Então, o nosso regimento interno do Senado Federal, ele realmente é uma norma primária. Ele está alocado aqui dentro das normas infraconstitucionais. Já as normas secundárias, eu botei aqui, mas é NS, normas secundárias, elas derivam exatamente dessas normas primárias, né? Derivam de leis, derivam de uma lei ordinária, de uma lei complementar, de um decreto, né? Ou até mesmo do próprio regimento interno, né? E por derivarem dessas normas primárias, elas não podem ser atacadas, não podem ser controladas por esse controle de constitucionalidade. Não existe esse controle de constitucionalidade das normas secundárias. Beleza? Então, quero mostrar para vocês, eu não coloquei aqui, eu vou voltar aqui, botar num site aqui, rapidamente. A gente vai entrar aqui, só para vocês... Eu não tinha preparado isso aqui, mas só para a gente ter aqui... Olha aqui, vamos lá. Eles estão vendo aqui o slide, né? Estão vendo aqui a tela. Bom, pessoal, artigo 51, tá? Eu estou falando da Câmara, mas vai se repetir também. Vamos falar do Senado, né? Que é melhor. Que a gente já... Olha aqui, ó. Artigo 52, tá? Estou com aberta aí minha Constituição, beleza? Ó, artigo 52 do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. E aqui no seu item 12, elaborar seu regimento interno, beleza? Então, como eu falei para vocês, só um segundo, deixa eu voltar aqui para o slide. Volta aqui para mim. Então, como eu falei para vocês viram aí no item 12 do artigo 52, né? Exatamente o comando constitucional que determina a competência privativa do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados em elaborar o seu regimento interno. É esse comando,
né, esse item da própria, que vem da própria Constituição Federal, que diz que nosso regimento interno é uma norma primária infraconstitucional, ou seja, uma norma primária, como disse o nosso Giuseppe aí. Então, interessante a gente, né, óbvio, situar o regimento interno, né, para a gente saber o que a gente está estudando, o que eu estou estudando, né, o que é o regimento interno. Então, é uma norma primária infraconstitucional, uma norma primária que deriva da nossa própria Constituição. Inclusive, o próprio regimento interno possui um processo legislativo próprio, né? E tem esse dentro do próprio regimento que é muito importante, que pode ser alvo da sua prova. Então, óbvio, ter esse conceito, né, partindo desse princípio, a gente segue aí na nossa monitoria, beleza? Então, vamos lá. Agora, voltei para o slide. Como começar a estudar? Apresentado aí nosso regimento interno, a primeira dica que eu trago para vocês, óbvio, né? Vocês que estão na monitoria, vocês têm acesso à trilha Sprint e também à trilha da área legislativa, né? Eu não sei se todo mundo que está acompanhando a monitoria, se todo mundo vai fazer prova para o Senado Federal. Pode ser que vocês estejam estudando para outro poder legislativo. Então, nós temos duas trilhas. A trilha Sprint, para o Senado Federal, e também temos a trilha da área legislativa, que é uma área... A gente começou a trilha falando que era para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, mas óbvio que nós estamos tomando cuidado para tentar enquadrar essa trilha para qualquer poder legislativo, tá? Então, mas óbvio, como o nosso foco é o Senado Federal, a primeira dica é seguir, né, a nossa trilha Sprint, porque lá os professores estão trazendo dicas, né? Eles já facilitam, fora o material, volta para mim, fora o material, né? Fora o material que já é bem elaborado, já tem as suas marcações, né? Já tem a indicação de questões, resumos, esquemas. A trilha Sprint, um outro professor, que é o monitor da área, ele separou dicas, né? Ele já estudou o material, já viu a relevância das questões, e dentro da trilha Sprint ele indica para você ainda mais aquilo que é relevante. Isso é importante porque a trilha Sprint, ela foi feita para que vocês consigam acelerar, turbinar um pouco o seu estudo, certo? Então, antes de começar a estudar o regimento interno, né, antes de começar mesmo a ler propriamente dito o material, seja ele do regimento interno do Senado Federal, seja ele o regimento comum, né, é interessante que você dê uma lidinha na trilha Sprint, na tarefa onde você está estudando, se você estiver começando ou se você já estiver avançado. Por quê? Ali você vai ter uma visão geral da sua aula, né? Inclusive, você pode já indicar, beleza, eu tenho que parar aqui, ó, página 20, eu vou mostrar aqui a trilha, mas já elenca em determinadas páginas aquilo que é importante. Por que eu estou falando isso? Porque a trilha Sprint, ela é elaborada para o aluno que não precisa, a regra básica da trilha Sprint é o quê? O aluno não pode elaborar um resumo. O que eu quero dizer que não é elaborar um resumo? Não é preparar um resumo no Word, ou manuscrito, ou fazer mapamento. Ele não precisa disso. Ele já tem o seu próprio material, né? Ele já tem o seu PDF, seja ele digital, seja ele impresso. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente marcar o seu próprio material ali, né? E a trilha Sprint, junto com as próprias marcações do material em PDF, já denota ali, já mostra para o aluno aquilo que é relevante, aquilo que é importante. E na hora de rever, ele pode tanto rever pela sua própria lei seca, ou e também usando a lei seca e usando o seu material em PDF marcado, né? Ou um ou outro, ou os dois simultaneamente. Óbvio que a gente vai tratar isso daqui mais para o futuro, mas como primeiro ponto aqui, primeiro ponto de início aí, o aluno precisa ter essa trilha Sprint, né, impressa ali do lado, salva no computador, pelo menos para ele dar uma olhada, porque um professor foi o que elaborou o material. Então, existe uma outra equipe que está lendo o material, verificando aquilo que é importante, né, e destacando ainda mais. Então, são duas ferramentas que nem todo mundo tem acesso, né? O seu concorrente pode estar estudando um regimento interno de cabo a rabo, lendo do primeiro artigo até o último artigo, né? Não está tendo aquela assertividade que eu sempre falo aqui, né? Aquela importância de assinalar, de destacar os assuntos de importância, beleza? E como é que funciona essa leitura, esse estudo da trilha Sprint? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma trilha. Vou botar aí para o slide. Então, a primeira trilha de regimento interno, Senado Federal, né? Essa é a primeira tarefa. Então, tá lá. Aqui na trilha, óbvio, vocês já sabem estudar a trilha, né? Então, aqui no início de cada trilha, em cada tarefa, a gente traz aqui um resuminho. Tá? Então, e às vezes, essa não tem, pode ter sido um lapso meu aqui, mas geralmente a gente coloca também
o tempo estimado daquela tarefa. Isso já poupa vocês de ter o próprio ciclo montado, porque aqui, como eu falei, a tarefa em si, quando você recebe a tarefa completa, a trilha daquela semana, aqui você vai ter o resumo e o seu tempo de estudo para aquela disciplina, né? Então, o que acontece? Aqui ele já está com o ciclo montado, ele já sabe que tem que completar, ler a aula 0, da página 6 à página 22, em 1h30. Óbvio que esse tempo aqui é um tempo estimado, né, senhores? A gente tenta estimar aí pela média de alunos, pela nossa própria experiência. Pode ser que vocês demorem um pouco mais? Pode ser. Ou pode ser que você faça um pouco mais rápido? Pode ser também, né? Isso aqui é só uma ideia, né? Ou seja, se está 1h30, óbvio que você não vai terminar isso aqui em 4 horas, né? Pô, se você está terminando essa tarefa em 4 horas, quer dizer que você está levando muito mais tempo do que a média dos alunos aí que a gente está calculando, certo? Então, como eu estou falando, é só uma ideia, né? Então, vamos lá. Como é que essa primeira tarefa de regimento interno, ó. Bom, a primeira tarefa, né, uma introdução, é uma disciplina que necessita o estudo do curso regular, acompanhado do próprio regimento interno, para que haja seu entendimento. Então, a gente vai iniciar pela aula 0, beleza? Onde ele traz conceitos introdutórios, reuniões preparatórias, né? E abordando o artigo 1º ao 3º. Então, a própria trilha já sinaliza para você que, nesse momento, você vai pegar o regimento interno, né? E já vai estudar ler do artigo 1º ao artigo 3º, né? Volta aqui para mim rapidinho. Uma dica que eu dou, que é uma dica que funcionava para mim, né, o que eu costumo fazer? Eu sei que às vezes o aluno gosta de imprimir tudo, então ele tem tudo impresso. Tem o regimento interno impresso e ele vai ter também o PDF todo impresso, ele vai ter também a trilha impressa. Enfim, é necessário tudo isso? Eu não sei. Pelo menos, né, eu sempre gostava de ter um físico e um digital. Né? Por exemplo, eu poderia ter a trilha, deixar ali digital e ter o meu regimento interno impresso na mão, porque o regimento interno talvez seja o meio de estudo mais importante, onde você vai realmente marcar, você vai manusear, né? E aí existe a memória ali do toque, né? A memória tátil ali, e pode ajudar você a estudar, a lembrar de determinados assuntos. Vocês já perceberam, né? Quando a gente está estudando um livro, que você pega ali para folhear, pô, eu não sei onde está, mas sei que está mais ou menos por aqui. Você dá uma folheada, você já consegue encontrar só manuseando o livro, né? Algumas pessoas têm essa facilidade, outras pessoas não, né? Nós temos vários tipos de memória. A memória tátil, né? Memória sinestésica, é uma memória que nem todos os alunos, nem todas as pessoas possuem, mas é uma forma de desenvolver também a sua memória, né? Então, eu gostava de ter o regimento interno impresso e o resto tudo digital, né? A trilha poderia ser digital, o material também em PDF digital, mas o regimento pelo menos impresso, porque se você tiver 3 materiais digitais, às vezes é difícil de manusear isso no computador, né? Às vezes o computador é lento, às vezes, né, enfim, a tela fica pequena, é óbvio, eu sei que tem alunos que tem dois monitores ali, deixa um monitor aqui, um outro monitor aqui com outro material, mas nem todo mundo tem esses recursos. Então, às vezes, uma saída aí é ter esse regimento interno impresso, porque realmente é o meio mais importante aí para estudo do regimento interno. É interessante tê-lo impresso, tá? Voltando aí para o slide, né? Então, o professor destaca, né? É importante ter uma leitura atenta à página 6. Então, na hora que você tiver com o teu regimento aí, com a sua trilha aberta, você já pode marcar, ó, na hora que você está lendo a trilha, né, as tarefas da trilha, já vai marcar aqui, ó, beleza, artigo 1 ao 3º do regimento interno, página 6, né, já marco ali a página 6, né, então, e aqui, ó, outro ponto, página 11. Então, já sei que na página 6, eu dou uma parada, é importante, e na página 11 também é importante. E aí sim, eu passo para o meu PDF e abro lá já sabendo que esses 2 pontos, e o artigo 1 ao 3º do regimento interno já precisa ler. Já posso até, antes de começar a aula, antes de começar o PDF, eu vou lá no meu regimento interno, abro ele e já dou uma lida rápida do artigo 1 ao artigo 1 primeiro ao artigo 3º. Beleza? Bom, próxima tarefa. Aí eu trouxe aqui a própria trilha já traz um esqueminha aqui do professor Igor, tá vendo? Que já ajuda, tá vendo aqui, ó, artigo 1º. Ele já traz um esquema e tal, óbvio. Você pode pegar isso aqui, jogar num Word, você pode tê-lo simplesmente isso aqui na trilha, mas já sabe que na hora que você lê o artigo 1º, ó, já tem um esqueminha pronto aqui, já te ajuda nessa primeira leitura, né? Tarefa 2, então a mesma coisa. Faltou aqui o tempo estimado, né? Porque eu peguei essas tarefas da compilação completa.
na tarefa lá da semana, na trilha da semana, você tem um tempo estimado aqui. Então, nós temos aqui, como eu falei, né, o resuminho. Então, a gente já sabe que vai ler os artigos da Constituição Federal, esses artigos aqui, né? E a gente vai ler, fazer a leitura do artigo 1 ao 3º do Regimento Interno, né? É basicamente o que ele elenca aqui, a mesma coisa. E, além disso, vamos fazer 10 questões da aula 10. Perdão, da aula 0. Então, aqui, ou seja, mais uma tarefa, ele se situa ali o que você tem que fazer. É importante também, destacou a Constituição Federal, porque, com certeza, dentro dessa aula, vamos tratar, né, de competências que estão dentro da Constituição Federal, né? Mais uma tarefa, seria a terceira tarefa. Estudo da aula 1, resolução das questões. Então, aqui, ó, ele já elenca, sinaliza o tópico 2.1, ó, na página 6, página 4, página 7, página 9, página 10, 11 a 14. Então, aqui temos várias páginas destacadas aqui. Ainda que você não venha a ler toda a trilha aqui, já sabe, na hora que você passar a estudar a aula especificamente, já sabe aqui, ó, que tem destacado página 4, a página 6, a página 7, 9, 10, 11 a 14, que na página 12 tem um quadro importante, página 17, 18 e 19. Então, são pontos da sua aula que você vai destacar. Então, óbvio, voltando aqui para mim, como eu estou falando, só estou mostrando a trilha aqui, né, para que vocês saibam que esse é o ponto de partida, né? Não adianta, não quebra a cabeça, como eu falei aqui na aula passada, não vamos inventar a roda, né? Pô, o professor já separou, já teve, o primeiro professor já teve o trabalho de preparar uma aula. O segundo professor, o monitor, já teve o segundo trabalho de separar para os senhores os pontos importantes. Para que o senhor para que vocês vão pegar a aula crua ali para estudar? Não, eu quero estudar, eu preciso estudar da aula, da página 0 até a página final ali, fazer todas as questões. Né? Não façam isso, poupem o tempo de vocês, porque várias pessoas já fizeram esse trabalho para vocês. Estão tentando facilitar o estudo de vocês. Óbvio que, às vezes, acontece do aluno, beleza, não vou seguir. E aí, às vezes, ele quer cumprir a trilha e quer ler o material todo de cabo a rabo e tal. Óbvio que ele não vai conseguir cumprir a trilha. Primeiro, ele não vai conseguir cumprir o prazo, que é os 3 meses. Ele não vai conseguir cumprir o ciclo dele, que é o tempo de 1h30 que a gente falou, né? Então, o estudo dele vai começar a ficar improdutivo. Por quê? Ele quer desenvolver um método próprio para ele. Nada contra o aluno ter o seu método próprio de estudo. Óbvio que tudo isso que a gente está trazendo aqui, o objetivo é adicionar ferramentas na mão de vocês, que vocês vão julgar se é adequado ou não, se é bacana ou não aplicar aquilo ali na metodologia, no estudo de vocês. Beleza? Mas então, esse aqui é só o ponto de partida, beleza? Temos uma pergunta aqui, a previsão é que cada trilha seja finalizada em 1 semana. Sim, concurseiro P, enfim, P, o que acontece? A nossa tarefa, a trilha da semana, sim, como eu falei, a trilha é feita para um aluno, né, para um concurseiro que tem aí entre 25 e 30 horas semanais, beleza? Então, a trilha da semana, a trilha que a gente disponibiliza, sim, é para ser feita dentro de 1 semana. Óbvio que, se você não conseguir cumprir 1 semana, não tem problema, você vai continuar, consigo cumprir 1 semana e meia, eu tenho menos horas de estudo. Só tenho 15 horas de estudo, não consigo completar a trilha. Não tem problema, você vai estender a sua trilha para a próxima semana. Como eu falei, é um ciclo de estudo. O que acontece é, você desde que você respeite a sequência das disciplinas, né? Não vai ter problema em você não completar a trilha em 1 semana, né? Como eu falei, a gente faz uma média aqui, a gente faz uma estimativa dentro daquilo que a gente acredita que o aluno consiga fazer, dentro das possibilidades de um aluno médio aí, né? E óbvio que a gente está falando aqui da trilha sprint. Essa trilha que eu estou apresentando especificamente é a trilha 070. Tem também a trilha 70-90, que já são para alunos mais avançados. As tarefas, ou o tempo é mais reduzido, ou as tarefas são muito mais compiladas, densas ali, né? Já revise a aula tal, leia o artigo tal. A gente está considerando que o aluno já conhece o material, ele já leu, fez a primeira passada no material, ele já tem a sua própria lei seca marcada, né? O seu material marcado, então ele vai fazer aquilo ali com muito mais velocidade, beleza? Por isso que a gente tem 2 trilhas. A gente tem a trilha 070, né? Que são os alunos que estão começando, e a
as trilhas 70-90, beleza? Mas a forma de estudo, tanto para 0,70 quanto para 70-90, nesse ponto inicial, né, é a mesma. Você vai pegar a trilha, vai dar uma lida ali para saber como é que vai se orientar para o seu material. Então, abri minha trilha, dei uma lida, me orientei, beleza. Abro meu PDF, abro minha lei seca, ou abro meu PDF, pego minha lei seca guardada, e daí eu vou começar a estudar, beleza? Vamos voltar aqui. Tem mais uma pergunta aqui. A transmissão da monitoria da semana passada estará disponível quando? Não pude participar. Letícia, a transmissão tá lá no YouTube, beleza? Eu vou mostrar o link aqui onde tá, mas depois a gente vai voltar até alguns pontos da aula passada, porque muitos alunos pediram para eu disponibilizar o plano de estudos, né? A forma de como fazer o ciclo de estudo e tal. Então, eu separei esse material, coloquei no site, no meu site, e depois vou mostrar para vocês, tá bom? Mas tá no YouTube, sim. Bom, seguindo aí. Então, já falamos do primeiro ponto, que é seguir a trilha sprint, beleza? Então, já matamos isso aí. O segundo ponto é, juntamente com o estudo do material, utilize as indicações do professor e do monitor para marcar a sua lei seca, né? Então, o que eu estou falando, né? Dentro do próprio... Volta aqui para mim, né? Dentro do já falei, né? Já mostrei ali dentro da sua própria... Eu não mostrei o material, mas você já conhece o material em PDF do Estratégia, vem sempre marcadinho, vem sempre com os esquemas, né? Então, junto com esse material, junto com as trilhas, você tem que estar com a tua lei seca do lado ou em PDF ali impressa. Ou, perdão, um PDF no seu computador ou impressa do seu lado, né? E aí você vai ter o primeiro... Quem está começando a estudar agora, né? Você vai ter o primeiro contato do regimento interno, já nesse estudo, entendeu? Já nesse estudo inicial. E você já deve ir marcando o seu regimento interno, né? Marcando como? Você faça a marcação a lápis. Pegue o seu lápis, não pegue agora, nesse momento, o marcador fixo. Pegue o seu lápis e já vá sinalizando os artigos de importância. Os artigos que estão sendo destacados, tanto na aula em PDF quanto nas suas trilhas. Esses artigos, com certeza, é o que serão cobrados na sua prova. Nós temos 413 artigos. A banca não tem como explorar 413 artigos. Então, ela vai explorar determinadas questões que são os artigos mais cobrados em todos os regimentos internos, né? Os que aparecem mais, os mais relevância. Então, por isso é importante que você já vá sinalizando o seu regimento interno. Vai marcando o seu regimento interno. E aí, você vai fazer, óbvio, travar esse primeiro contato com a sua lei seca e já vai iniciar as marcações da sua lei seca, né? Volta aí para o slide. E aí, a gente entra no primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que é a marcação da lei seca. Eu sei que o Igor, né, ele já tratou aqui, acho que, se não me engano, na primeira monitoria, mas eu vou repisar esse tema que eu acho muito relevante, não só para o estudo do regimento interno, como vocês podem utilizar essas técnicas para qualquer outro, estudar a Constituição Federal, estudar a Lei 8.112, estudar o Processo Administrativo Federal, a Lei 8.666, todas as legislações podem ser estudadas dessa forma, beleza? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, só a título de exemplo, tá, pessoal? Isso aqui não é regra absoluta, como eu falei. Eu nunca utilizo uma regra absoluta, né? Isso aqui é como eu desenvolvi ao longo dos anos, ao longo dos meus estudos, e como eu faço hoje para fazer um estudo da lei seca. E vocês podem já fazendo isso junto com o estudo do PDF, junto com o estudo da trilha, beleza? Então, vamos lá. Peguei, né, o nosso regimento interno do Senado Federal. Artigos iniciais, com certeza você já conhece esse artigo, eu estou deixando aqui só para título de exemplo, vocês conhecerem, para quem não conhece, né, conhecer. Então, vamos lá. Artigo 1º, né? Primeiro, título 1 do funcionamento da Câmara e capítulo 1 da sede, né? Então, óbvio, né? Isso aqui, né? Marcar o título é importante, né? Então, você vai falar, hoje estamos tratando do funcionamento e estamos tratando do funcionamento da Câmara, do Senado e da questão da sede, beleza? Então, artigo 1º, o Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Então, como a gente marcaria isso aqui? Pô, vocês acham que esse artigo é importante? Óbvio que é importante. Um artigo até bem simples, né? Interessante é mais esse parágrafo único aí, né? Em caso de guerra, comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência
que impossibilite seu funcionamento na sede, o Senado vai se reunir em qualquer outro local por determinação da mesa a requerimento da maioria dos senadores. Então, beleza. Primeira coisa desse artigo aí, estamos falando da sede, certo? Então, sede, Palácio do Congresso Nacional, Brasília. Óbvio, vou deixar vermelho que vocês não podem pensar que eu estou marcando de caneta, e não é, tá? Vou deixar o verde aqui como se fosse lápis, beleza, pessoal? Como se fosse um lápis, tá? Então, ó, você vai pegar seu lápis, ó, sede, Palácio do Congresso e Brasília, beleza? Qual é a palavra mais importante? Esse artigo, na hora que você lê ele, né, do que ele está falando? Está falando da sede, certo? Então, ó, o que eu faço aqui, ó? Faço isso aqui, sede, né? Ou seja, então, eu sei que a sede está no Palácio do Congresso, fica em Brasília, né? O parágrafo único traz, em caso de guerra, né, ele fala o quê? Mudança de funcionamento da sede. Então, ó, o que a gente pode marcar aqui, ó? Funcionamento da sede, né? E... Cadê? Mudança aqui... impossibilite seu funcionamento, né? Ou seja, temos aqui, ó, em caso de guerra, comoção intestina, calamidade pública, né? Ou seja, ocorrência que impossibilite o funcionamento, ocorrência que impossibilite o funcionamento, tá aqui, impossibilite a sede, reunir-se-á em outro local, pela mesa e maioria dos senadores, certo? Então, já né, marcamos as palavras importantes aqui. Ficou meio confuso, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, mudança de sede. A gente pode escrever aqui, ó, a lápis, mudança da sede, ó. Que, na verdade, aí, né, não ficou muito claro, não tem uma palavrinha. Então, a gente pode marcar esse artigo aí como importante, esse parágrafo como importante, e já deixamos ali alguns pontos marcados, né? Passando para a próxima, sessões legislativas. Então, já sabemos que anualmente ele vai se reunir nesse período aqui, certo? E quando convocado, extraordinariamente, beleza? E aqui o parágrafo único, nos 60 dias anteriores a eleições, funcionará com disposto no regimento comum. Então, ou seja, nessa primeira passagem aí, já marcamos a lápis, o que é importante, né? Vamos passar para o próximo. Reuniões preparatórias. Artigo 3º. Primeira e terceira sessões serão precedidas de reuniões preparatórias. Beleza, já marcamos o que é importante. Quórum mínimo de 1/6. Direção caberá à mesa anterior. E, na falta dos membros, assumirá a presidência mais idoso. No item 4, primeira reunião preparatória, início da legislatura. Primeira reunião preparatória, início da legislatura e terceira sessão legislativa. E aqui é a data. Beleza? Então, óbvio, nessa primeira leitura, marcamos a lápis o que é importante. Né? Então, e aí você volta aqui para mim, e aí você vai seguindo, óbvio, eu só estou mostrando a primeira marcação, que seria a marcação a lápis, na hora que você já está lendo esses artigos aqui, né? Óbvio que eu fui um pouco mais lento aqui e tal, só para dar, né, para vocês acompanharem, né? E, óbvio, essa primeira marcação, ela não é uma marcação definitiva. Na próxima vez que você ler esse artigo, né, na próxima vez que você for fazer uma revisão, você pode apagar, pô, isso aqui ficou em duplicidade, posso apagar isso aqui. Ah, isso aqui não ficou legal, essa palavra aqui, marquei essa palavra aqui, anterior, mas tem uma outra palavra melhor. Então, nessa primeira marcação, você pode, na próxima vez que você voltar, você pode ir apaga uma determinada coisa, marca uma outra palavra, né? E aí, numa futura passada, numa revisão geral dos artigos, a gente faz a marcação definitiva. E aí que entra o grande bizu. Quando a gente faz a marcação definitiva, que aí você vai utilizar a sua canetinha ali, hidrocor, enfim, a caneta de marcação com cores diferentes, enfim, utilizando a forma como você quiser, que aí a gente começa a melhorar essa marcação. Como seria isso? Vamos voltar lá. Então, aqui, pô, isso aqui seria a nossa marcação a lápis, né? Então, a gente já sabe, ó. Uma sugestão que eu sempre utilizava era quórum. Eu deixava de azul. Vou botar aqui.
Essas aqui são as marcações mais comuns, né? As canetinhas que a gente tem mais comuns. Isso aqui, palavras importantes. Isso aqui, conceito importante. Isso aqui, prazo. Isso aqui, quórum. É que eu tinha marcado, ficou verde claro de lápis, né? Mas enfim. Acho que talvez, peraí. Tem outra cor aqui. Deixa essa aí mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Onde aparecem prazos aqui, né? Vamos começar com os prazos. Pô, aqui de 2 a 17 de julho, um prazo, né? Prazo, data, né? A gente também aqui, ó, 60 dias anteriores, também é um prazo. Aparece mais alguma aí? Vamos voltar lá na frente, ó. Aqui, 1º de fevereiro. Só. Primeira reunião, porque é a primeira, né? Início da legislatura pode ser, terceira. Primeira, terceira. Beleza, acho que já tá bacana. Quórum agora. Temos aqui, ó, maioria absoluta, maioria dos senadores. Temos aqui mais algum? Quórum mínimo de 1/6. Beleza? Conceitos importantes, ó. Aqui a gente sabe que nesse artigo, lembra que eu falei algumas palavras que sintetizam a informação do artigo, ó? Eu sei que esse artigo está tratando da sede. Aqui é da mudança de sede. Eu poderia marcar essa própria marcação, que eu sei que o parágrafo único está tratando disso, né? Temos mais alguma coisa? Não. Então, aqui, amarelo. Aqui eu marcaria sede, Palácio do Congresso, Brasília. Aqui, em caso de comoção interna, calamidade pública, outro local, reunir-se em outro local, e determinação da mesa, né? E eu sei que esse parágrafo aqui trata da minha mudança da sede. Anualmente, reunir-se-á anualmente, extraordinariamente. Aqui, eleições gerais, nos 60 dias, né? Funciona como regimento comum. E aí, bom, estou iluminando aqui o meu artigo, ó, o meu regimento interno. Óbvio que isso aqui é só uma sugestão. Volta aqui para mim, né? Óbvio, isso aqui, né, eu tô fiz um pouco rápido, né? Estou mostrando para vocês, e isso aqui é um processo que vai levar, pô, algum tempo, né? O interessante é não fazer essa marcação inicial. Muitas vezes o aluno quer marcar isso de primeira vez. Ele quer já usar a caneta amarela para marcar o seu regimento interno, né? O que acontece? Depois que ele marca com a caneta, né, a marca texto, não tem como desmarcar. Então, se ele imprimiu, né, óbvio que ele pode fazer isso no PDF, digitalmente, né? Mas, como eu falei, é sempre bom ter o regimento interno né, para você manusear ali, porque isso ajuda no teu próprio estudo. Mas, óbvio que se você optar pela marcação digital, beleza, saiba que você precisa utilizar esses padrões, né, utilizar essas palavras, até mesmo fazer anotações no seu próprio regimento para facilitar o seu estudo. O ideal seria que você fizesse sua revisão geral através do regimento interno, né? O estudo do regimento interno é sempre bom, ou da própria legislação, de leis secas como a Constituição Federal, Lei 8.112, sempre é bom, em algum momento do seu estudo, você revisar através da sua própria lei seca, né? E através dessas marcações. E é óbvio que lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aquela informação não vai ficar marcada na sua memória. Muitas vezes você vai esquecer daquela informação. Mas esse esquema de cores, essa organização, o próprio processo de criar a marcação, de pensar, pô, qual é a informação mais importante aqui? O que eu tenho que sublinhar? O que eu tenho que sublinhar? Qual é a palavra conceito nesse
esse artigo, né? Isso já força a sua mente a estudar, já é uma forma de estudar, né? Muitas vezes a gente fala assim, pô, lê seca não é estudar, fazer mapa mental não é estudar, ler PDF não é estudar. Óbvio que é estudar. Você criar essas marcações, marcar o seu regimento interno dessa forma, tenha certeza que é uma forma de estudo, sim. É uma forma de estudo e uma forma muito objetiva. Você pode até investir um pouco de tempo ali para fazer isso, mas tenha certeza que os resultados vão ser duradouros e vai te ajudar a memorizar de uma forma muito mais fácil, muito mais eficaz. Beleza? Bom, espero que tenha ficado compreensível essas marcações. Como eu falei, isso aqui é só uma sugestão, né, de marcação. Vocês podem utilizar qualquer outra forma de marcação, desde que você respeite essas regras. Primeiro, faça a marcação a lápis. Segundo, depois de já ter implementado essa marcação a lápis, você faça a marcação definitiva. Beleza? Voltando aí para o slide. Bom, coloquei aqui, pessoal, o meu site, eu já tinha colocado o site Instagram. Vou até entrar aqui no site agora, rapidinho. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Então, botei aqui, ó, esse aqui é o meu site, tudodireito.com, né? Eu coloquei aqui, aqui embaixo, monitoria para o Senado Federal. Aqui, eu sei que alguém perguntou sobre a monitoria, ó, tem o link da primeira monitoria que eu dei, que fala sobre ciclo de estudos, e o link da segunda monitoria que eu dei, que fala que tá essa monitoria que está acontecendo agora, tá? Enfim, para quem quiser ver depois. Aqui, na primeira monitoria, eu tinha falado sobre o ciclo, aqui estão os slides que foram utilizados na aula, o modelo de plano de estudo na versão Excel, né? Deixa eu ver se vai baixar aqui. Bom, não vou abrir aqui agora não, mas quem não viu, assistir a aula lá, basicamente foi o modelo que eu fiz para confeccionar um ciclo de estudo, o modelo semanal, né? Aqui o modelo de ciclo de estudo, só é aquela rodinha, né, do ciclo de estudo, só para vocês poderem, quero criar aqui, quero imprimir, deixar colado no meu armário, na minha parede. Aqui tem um modelo com as regras básicas para montar o ciclo de estudo. E aqui é o que eu estou apresentando agora, tá? Então, são os 4 temas, as 4 ferramentas que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar durante essa aula aqui, tá? Aqui estão os slides, esse slide que eu estou mostrando para vocês agora, e aqui outras três informações que eu vou mostrar para vocês no curso aí da aula, beleza? Mas só para mostrar para vocês que está aqui, tá na monitoria para o Senado Federal, tá? O pessoal aproveita lá, segue aí, tem como vocês se inscreverem aqui, bota um e-mail, segue, né? Lá no Instagram também, está começando agora o Instagram, mas... Você vai abrir aqui, não tá, mas... O pessoal segue lá, curte, beleza? Vamos voltar aqui. Então, beleza. Bom, para facilitar a vida de vocês, né? Volta aqui para mim. Então, eu mostrei para vocês, né, rapidamente ali, como é que eu faço as marcações, como eu faço isso hoje em dia estudando e tal, né? Óbvio que para desenvolver um método, é um método próprio, eu só mostrei para vocês, vocês terem uma ideia, mas para facilitar a vida de vocês, o que eu fiz? Eu peguei todas as últimas questões, estilos de questões da banca FGV, cobrando questões para a área legislativa e de outras bancas também, né, pelo meu conhecimento prévio do estudo de regimentos internos de forma geral, né, e aí já preparei um regimento interno para o Senado Federal, já bisurado, aí, já marcado, né, são marcações não tá uma marcação detalhada, só dei uma sinalizada em alguns artigos mais importantes, então, do primeiro artigo até o último lá, e de acordo com uma tabela de incidência de questões, de artigos de questões que eu coloquei também, e estou disponibilizando isso para vocês no site. Então, assim, é uma sugestão, se vocês quiserem utilizar, né, já pode pegar esse regimento interno e baixar. Por quê? Já vai estar ali sinalizado os artigos de relevância, artigos importantes. Óbvio, não estou dizendo que os artigos que não estão marcados não são importantes, mas tenha certeza que os que estão marcados ou caíram em alguma questão, seja da própria banca FGV, caíram no concurso do Senado Federal, ou são questões que são extremamente abordadas em concursos da área legislativa, no quesito regimento interno, beleza? Então, volta aí para o slide. Tá, então aí, ó, esse é o regimento interno, tá vendo? Tá marcado assim, eu fiz uma marcação
prévia, tá? Tentei utilizar algumas notações, até utilizando a mesma o estilo de marcação que eu falei para vocês, ó, tempo, verde, palavras importantes, né, com vermelho, enfim, né? Fiz essa marcação, acho que eu só coloquei essa página, tá? E esse documento aqui tá lá no site. Beleza? Vocês podem baixar ele em PDF e aí já utilizar isso de forma indicativa, né? Para ajudar vocês aí já nesse estudo, para quem está começando, já é uma boa mão na roda para elencar aí aquilo que é realmente importante e relevante no estudo de vocês. Beleza? Fiz isso aí para tentar ajudar, tá? Não é a verdade absoluta, como eu falei, ele é só mais uma ferramenta para vocês estudarem. Beleza? Já pode partir do V0 utilizando esse regimento interno do Senado aí marcado. Beleza? Bom, seguindo aqui, né, então já falamos com a primeira dica, seguir a trilha sprint, né? Já falamos. 2, juntamente com o estudo do material, já fazia a marcação da sua lei seca, né, utilizando tanto as indicações do professor, as indicações tanto no PDF próprio da aula, quanto nas trilhas, né? Então, isso você já pode marcar o seu PDF ou marcar diretamente na sua lei seca, né? Faz essa marcação, como eu falei. Já pega essa lei seca aqui e já vai marcando ela de acordo com o que aparece no seu PDF. Beleza? Seu PDF nas suas trilhas. Eita. Peraí. Beleza, pessoal? O terceiro passo é, bom, fechado a trilha sprint, né? Fechada a leitura do material completo, né? Você terminou de fazer as trilhas, terminou de ler todo o material, ler todo o regimento interno, ler todos os PDFs. O próximo passo é exatamente esse aqui. Utilizar o passo estratégico, beleza? Então, ou seja, já temos aqui, antes de você querer desenvolver qualquer coisa, temos mais uma ferramenta. Você tem o seu PDF marcado, você tem as trilhas indicadas, né, com os pontos importantes, e você também tem um passo estratégico, que é mais uma ferramenta que vai sinalizar para vocês aquilo que é importante, né? Já dei para vocês o regimento interno já do Senado Federal, um regimento interno já bisurado aí, e vamos dar outras ferramentas para facilitar o estudo de vocês. Já temos quatro coisas bacanas aí para que vocês podem utilizar no estudo de vocês. No passo estratégico, o professor coloca esquemas gráficos, né? Questões inéditas, tem análises estatísticas e um quadro de perguntas e respostas que é interessantíssimo para fazer uma revisão bacana, né? Então, vamos lá. Passo estratégico. Então, ó, esquemas, né? Então, pô, já temos esquemas feitos. Para que você vai fazer um mapa mental? Mais uma vez falando, né? Para que você vai inventar a roda? Já tem lá, certo? Você pode reunir, dar print disso aqui, recorta isso daqui e vai guardando num documento no Word, por exemplo, né? Se você gosta de esquemas, né? Vai dando print e vai salvando lá, né? É uma forma importante. Para que você vai desenvolver um mapa mental? Não precisa, já está lá, já tá lá. Já tem mapa mental no próprio PDF, tem mapa mental na trilha, tem mapa mental no passo. Beleza? Então, mais uma forma de facilitar o estudo de vocês. Inclusive, por exemplo, imagina que você coloca, beleza, você criou esse documento no Word, né? Onde você está inserindo esses mapas mentais, né? Óbvio, esse documento do Word vão ter várias páginas, né? Imagina que esse mapa mental aqui, ele tá na página 2. Tá? Você colocou esse mapa mental aqui na página 2. Na hora que você está lá no seu regimento interno, vou deixar até aqui, esse regimento interno aqui, deixa eu pegar essa banca aqui. Onde é que está aquela informação aqui? Ó? Aquela informação não está aqui? Cadê? Aqui. Não está aqui? Você pode colocar aqui, ó, na hora que você está vendo, ou seja seu mapa mental, ou, perdão, seu regimento interno impresso ou digital, você coloca aqui, ó, página 2, mapas mentais. Ou, se não quiser fazer você pode botar passo estratégico, página 2, é isso, passo estratégico 0, página 2, entendeu? E fazer essas referências no seu próprio regimento interno, ou seja, além de ter o seu regimento interno já marcado de acordo com a trilha, de acordo com a aula, de acordo com o passo estratégico, você ainda tem uma referência. Caso você queira rever para esse mapa mental, é um mapa mental bobo, né? Até simples demais, mas só estou falando que vocês podem utilizar. Isso é o quê? Isso aqui eu chamo de quê? Estudo referenciado. Então, o seu regimento interno,
O seu regimento interno, ele vira um documento único de estudo, porque tem essas referências aqui, né? Enfim, você já está marcado bacana, né? A gente está fornecendo para você esse regimento interno prévio já marcado aí. Você vai ter suas próprias marcações, com a indicação do passo, da trilha, do PDF. Fora isso, você tem uma referenciação com mapas mentais que já foram fornecidos por um professor também, né? Então, faça essas referenciações, óbvio, quando for importante. Às vezes, uma questão, aqui, questão do TEC, questão 35, né? Eu vou fornecer uma bateria do TEC, né? E vocês podem criar, vocês podem criar baterias, né? Imagina que você criou uma bateria lá, bateria regimento interno Senado. Então, você chamou isso aqui de bateria regimento interno do Senado. Então, você pode botar aqui, bateria interna questão 35. Por exemplo, sabe que esse tema aqui apareceu nessa questão aqui, entendeu? Me perdoem pela letra aqui, pessoal, mas beleza. Entendeu? Mas, tá vendo? Mais uma referenciação. Vocês podem, lotar o material de vocês, o regimento interno de vocês, com essas referências. Por quê? Vai facilitar o estudo na hora de fazer uma revisão, né? Volta aí pra mim. A sua revisão de véspera de prova tem que ser expressa, tem que ser rápida, né? Então, não tem como você fazer uma revisão rápida de 1 hora, 2 horas, 3 horas, se você tiver na sua frente a trilha, o PDF, o regimento interno e uma bateria de questões do TEC. Impossível fazer uma revisão expressa com tantos materiais, né? Então, se você faz essa referenciação aqui, só olhando o regimento interno, você já consegue, né, rapidamente ir ali e ver as informações que são realmente relevantes nesse estudo referenciado, né? Óbvio que isso aqui é só mais uma ferramenta de estudo. Como a gente está falando, não adianta, não precisa fazer tudo, nem precisa fazer tudo de uma única vez, né? Eu estou tentando mostrar para vocês todas as ferramentas que são viáveis, que podem ser implementadas aos pouquinhos na vida do estudante de vocês. E isso que eu estou falando do estudo referenciado pode ser, inclusive, aplicado em outras disciplinas, beleza? Estudo referenciado, eu falei lá na primeira aula que eu dei, na primeira monitoria, né? Não a primeira, mas monitoria da semana passada, a gente comentou sobre o edital verticalizado. Todo mundo já conhece o edital verticalizado. E aí eu comentei lá sobre o edital verticalizado referenciado, que é basicamente isso aqui que a gente está fazendo. Ou seja, mais uma técnica que vocês aprenderam que a gente está aplicando aqui de uma outra forma. E vocês podem fazer isso de qualquer outra forma que seja adequada com vocês. Mas esse estudo referenciado é muito interessante. É basicamente o que a gente faz nas trilhas, né? A gente coloca lá a trilha, coloca o link do TEC concurso, às vezes com algum outro link. Fazer essas referenciações, né, utilizar a tecnologia ao favor de vocês, né, para ajudar o estudo de vocês, para implementar o estudo de vocês. Eu sei que muitos alunos gostam de escrever e tal, mas a gente tem que utilizar essas ferramentas, né, para facilitar o estudo e a revisão, né, o que é mais importante, né, essa revisão expressa aí de véspera, essa revisão repetida. Quanto mais rápido você conseguir fechar uma revisão, mais rápido melhor, quanto mais vezes você conseguir revisar e menos tempo, né, o objetivo da revisão é você revisa para diminuir o tempo de estudo, o tempo necessário que você utiliza para fazer aquela revisão, né? Óbvio, às vezes, para fazer a primeira revisão, o aluno vai demorar 10 horas para revisar todo o material. Na próxima revisão, a ideia é que ele pelo menos diminua ali 1 hora. Se eu fiz em 10, vou fazer em 9 horas. Né? Na próxima, eu vou fazer em 8. Até o dia em que ele vai precisar de 1 hora para conseguir revisar o material, porque ele já sabe todos os pontos importantes ali. Não só conhecer os pontos importantes, como uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, é fazer o estudo referenciado assertivo, que é o quê? Além de saber o que é importante, você precisa saber aquilo que você está errando, aquilo que você tem grande dificuldade de memorizar, aquilo que você tem grande dificuldade de acertar. E isso também precisa entrar no seu estudo referenciado, beleza? Isso também é um termômetro, mais uma ferramenta para dar essa assertividade a seu estudo. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Vamos voltar, vamos seguir lá. Então, a gente estava aqui, né? Falei, né? Então, a gente estava falando aqui sobre as ferramentas apresentadas no passo estratégico. Então, a primeira é essa aqui, são os mapas mentais. A segunda,
né? Ou seja, o próprio professor já faz uma análise estatística, né, de importância dos temas. Isso indica para vocês se aquele artigo, se aquele bloco de artigos é relevante ou não, né? Junto com isso, você já tem o regimento interno do Senado já bisurado, então, com as próprias marcações que eu fiz, vocês já vão ter isso destacado, né? Você está vendo se aquele artigo, se aquele bloco de artigos é relevante ou não, né? Você tem aí questões inéditas, né? Então, o que o próprio professor desenvolve, né? Ele cria com base em outras questões, com base, né, em outros concursos. Você tem também no passo essas perguntas e com respostas. Isso aqui, pessoal, não precisa decorar, né? Óbvio que é interessante você exercitar a sua memória. Você pode pegar as perguntas e respostas que estão lá no final do passo, você tapa isso aqui, né? Você pega uma folha de papel, tapa isso aqui, né? Essa informação aqui. E vai lá, em quais situações o Senado Federal poderá se reunir fora da sede? Pô, você lembra aquela, sabe que tem uma palavra estranha, intestina, caso de guerra, calamidade... Será que você é capaz de relembrar? Será que é necessário você decorar tudo? Não, mas pelo menos você pensa, pô, eu sei que tá lá no início, já sei que são situações críticas, né? Então, beleza, aí tá, tranquilo, não lembrei, pego o papel, desço aqui e faço a leitura. Isso aqui, por si só, já é um estudo dirigido para você revisar tudo que está no teu PDF. Entendeu? Óbvio, você vai utilizar isso aqui se você já leu o seu PDF, se você já marcou o seu artigo. Pode até colocar aqui, ó, qual é a referência. Artigo 1º, parágrafo único. Sabe que a gente está... Eita, perdão. Né? Já pode até colocar a referência aqui, caso que precisa voltar no artigo, já sabe lá que já tem essa referência aí sempre. Mais uma vez, estudo referenciado. Você pode pegar todas as perguntas e respostas no final para fazer uma revisão, pegar todas elas, todos os materiais e fazer uma revisão no estudo dirigido através dessas perguntas. É uma forma de estudar, mais uma ferramenta. Beleza, pessoal? Vamos lá. Avançando, então. Já falamos sobre aquele sprint, marcação no material, passos estratégicos, e aí chegamos no ponto 4 da aula, que é questões e leitura repetida, né, da lei seca. Nesse ponto aqui, nesse ponto 4, que a sua marcação passa a ser definitiva, beleza? Até aqui, você faz a sua marcação a lápis, beleza? A lápis, esses 3 pontos aqui. Aqui, você já pode fazer a sua marcação definitiva da forma como a gente explicou, beleza? Nesse ponto, você vai ter, para você utilizar os e-books de questões, como eu mostrei lá no início, né? Tem 2 e-books de questões, tanto do regimento interno quanto do regimento comum, né? Eu coloquei imprimir, mas não é necessário, né? Eu coloquei assim, ó. Lembra que eu falei? Sempre tem um impresso e outro no PC? Você pode ter a lei seca no e-book impresso, a lei seca no PC ou vice-versa. O e-book no PC e a lei seca impressa. Enfim, né, para você ter se você tem 2 telas, beleza, pode ter as 2 telas ali, enfim. Mas sempre bom ter pelo menos a lei seca impressa para facilitar essa marcação aqui, como eu falei, né, de lápis e tal. Eu acho que a marcação a lápis, ela é mais rápida do que fazer digital, porque digital dá um pouco mais de trabalho, né? De fazer anotação e tal, enfim. Existem vários aplicativos que vocês podem utilizar para fazer isso, mas eu, particularmente, eu gosto da marcação a lápis, né? Fazer a marcação com caneta mesmo e tal. Me sinto mais seguro, parece que eu tô aprendendo um pouco mais quando eu tô fazendo essa marcação a lápis, né? Vocês preferem o quê? Fala aí, vocês costumam fazer o quê com a marcação? Vocês utilizam marcação a lápis ou preferem fazer a marcação no computador, né? Responda aí, fala aí o que vocês fazem, só para você ter uma noção se todo mundo tem a mesma ideia do que eu ou se vocês preferem, é diferente. Depois coloquem aí no chat aí se vocês fazem a marcação da lei seca no computador ou impressa. Beleza? Então, vamos lá. Nesse passo 4, como eu falei, as questões que você... Óbvio, volta aqui para mim. Óbvio que as questões, durante o próprio estudo do PDF, você já está fazendo questões. Beleza? Mas a gente sempre fala aqui, nesse momento que você faz as questões indicadas na trilha, né, não é o momento que você aprende a matéria ou memoriza. Você naquele primeiro momento, você está só interiorizando, né, ratificando se você aprendeu aquele conteúdo ou não.
geralmente o aluno tem a falsa impressão, tipo assim, pô, fiz o PDF, acertei todas as questões, acertei 90% das questões, aprendi. E na verdade não é assim, né? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente tem aquela... Você acabou de ler um assunto, óbvio que você vai acertar. Agora, será que semana que vem, mês que vem, você vai ter esse mesmo desempenho? Né? Óbvio que não. Né? Então, é por isso que é nesse momento do ponto 4 em que você começa a repetir as questões. Né? Que você começa a repetir as questões e fazendo as questões, você vai saber exatamente quais são as suas dificuldades. Né? E aí é onde você faz a referenciação na sua lei seca, marcando aqueles artigos que são mais críticos, marcando aqueles artigos mais importantes, porque fazendo as questões agora, nesse momento, é que, pô, você vai notar, pô, esse artigo aqui, essas questões aqui realmente estão se repetindo, né? Pô, elas realmente são relevantes. Quando a banca aborda esse artigo aqui, o artigo 412, por exemplo, que fala sobre princípios do processo legislativo, ela geralmente aborda esse artigo 412 com um monte de outro artigo de processo legislativo, de emenda constitucional, de lei ordinária, de lei complementar, de regimento interno, né? Então, pô, tem que ter uma boa noção disso aqui, né? Então, você só vai ter essa noção a partir do momento que você começa a repetir as questões, fazer as questões. Tanto as questões da banca, que não são muitas, né? Infelizmente, a banca FGV não tem um banco de dados de questões no TEC muito grande, são apenas 65 questões, né? Mas, óbvio, temos professores aí utilizando o material, atualizando o material, fazendo questões, fazendo e-books, para tentar aumentar essa quantidade de bateria de questões para facilitar o estudo de vocês, beleza? E vocês podem e devem utilizar esse banco de questões. Ó, o Giuseppe colocou aí, ó. Vamos lá. A lápis, a primeira. A Meg, tenho feito marcação digital. E o Giuseppe, lei seca, lápis, PDF, marcação... Pô, Giuseppe, é isso aí, eu faço a mesma coisa que você. Mesma coisa, faço lei seca, lápis e PDF, marcação digital. A Meg, tenho feito marcação digital. Beleza, Meg, se está funcionando, ótimo, segue. Não estou falando que marcação a lápis da lei seca está errado não, beleza? Você pode fazer, se esse método funciona para você, segue aí, beleza, tá? Só achei interessante porque, né, cada um tem uma forma de estudar e tal, e não é certo, não é errado. É o que, lembra, na aula passada eu falei de adequabilidade, né? Então, o estudo, o método tem que ser adequado a você. Se funciona para você, excelente, segue aí, tá funcionando, tá melhorando, tá implementando, tá acertando mais questões, que é isso que é importante, né? Ninguém quer decorar regimento interno aqui. O que a gente quer é acertar as questões. Beleza, pessoal? Seguindo aí, seguindo aí pro slide. Coloquei aqui só uma ideia, né? A gente sempre coloca na trilha, né? A marcação de marque suas questões, marque as questões erradas, marque as questões importantes, né? Então, se eu não me engano, essas questões aparecem num passo, eu não lembro, tá? Só um exemplo, né? Então, imagina que você está fazendo essas questões, você errou essa questão aqui, você errou essa questão aqui. O resto você acertou. Aqui acertou. Né? Imagina que, ó, esse tema aqui fala sobre emendas constitucionais, tá vendo? Imagina que você, errou, leu o gabarito, né? Viu, isso aqui é uma questão importante. Né? Então, é interessante que você faça duas marcações na hora que você está fazendo as questões. Né? Primeiro, marque as questões que você errou. Né? Primeiro de tudo, acho que vou até voltar aqui. Nunca faça isso que eu falei aqui, né? Nunca faça o seu material respondendo aqui no espacinho aqui, seja certo, errado, seja múltipla escolha. Pegue uma folha de papel à parte e anote suas respostas nessa folha à parte. Na hora que você for corrigir, não risque aqui, tá? Errado, não marque isso aqui. Por quê? Na hora que você for precisar revisar, você vai revisar lendo o seu material, seja ele digital, seja ele impresso. E se tiver a resposta marcada ali, né, óbvio que você vai colar. E ainda que você apague, fica a marcação a lápis ali, ó. Fica né, a gente sabe que a gente rouba. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz muito, já me enganei muito. Mas não, hoje ninguém pode... Depois eu aprendi que não era pra fazer isso. Por quê? Fica a marcaçãozinha ali. Quando a gente tá fazendo a revisão, você não quer se trair, Ainda que esteja apagado, você apagou ali e tal, certo? Vai ficar aquela marca. Então, não faça isso. Não faça isso. Faça a resposta numa folha de papel e depois corrija aqui. Errei essa. Essa aqui acertei. Beleza. Então, como é que você vai fazer isso? E dessa questão que eu errei aqui, ó, essa aqui... Deixa eu botar outra cor.
dessa questão que eu errei aqui, ó, pô, ela é uma questão que eu achei muito importante. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu estou pegando um material, tanto seja ele impresso, tanto ele digital, eu coloco aqui, ó, posso colocar aqui, ó, um E, que eu errei essa e errei, qual foi? 4. E errei essa aqui. Beleza? E dessas que eu errei, essa questão aqui, 4, deixa eu apagar essa aqui. Essa questão 4 aqui, ela é muito importante por algum motivo. Ou o comentário do professor é bom, ou é uma questão que remete a vários temas e tal, né? Pode ser IPC, enfim, né? Pode ser um ponto de exclamação, enfim. Óbvio, isso aqui, o que eu tô falando, pessoal? A lápis, beleza? A lápis. Principalmente as questões que você erra. Porque hoje você errou, mas semana que vem você não vai errar mais. Então você pode apagar. Então isso é para quê? Na hora que você estiver fazendo uma revisão por questões, você já sabe. Ah, eu quero refazer as questões, eu quero rever as questões. Você vai fazer o quê? Vá só nas questões importantes, ou vá só nas questões importantes e que você errou. Ou vá só nas questões que você errou, dependendo da revisão que você queira fazer, né? Se você tem menos tempo, por exemplo, vá só aqui, ó. Se você tem menos tempo, vá só nas questões que estão marcadas como importantes. Se você está com mais tempo, vá nas questões que você errou e nas questões importantes. Entendeu? Refaça essas questões. Entendeu? E aí, você pode... Volta aqui para mim. Você pode fazer isso para todos os materiais, para todas as disciplinas, todos os materiais, todos os passos, tudo. Faça essa marcação a lápis, né? Deixe seu material bisurado de todas as formas. Isso é ser inteligente, é ter um estudo assertivo, é aproveitar o seu tempo, é poupar o seu tempo. É se por um dia eu precisar... Pô, se você pegar todas as... Imagina lá, a aula de regimento interno, se eu não me engano, são 13 aulas, né? Olha que maravilha, se você fizer uma passada estudando as questões, marcar todas as questões importantíssimas... Pô, se você, na véspera da prova, tiver só meia hora para revisar, e você assim, pô, como é que eu vou fazer? Pô, não tenho tempo para ver meu regimento interno. Pô, mas tenho tempo para ver as questões que eu marquei aqui. Pega o material ali impresso, digital, pô, vai só abrindo, vai só nas questões que estão marcadas, né? Às vezes, imprimir, inclusive, só os cadernos de questões de todas as matérias. Eu gostava de fazer isso. Em vez de imprimir só todo o PDF da aula, o que eu fazia? No final da aula, o professor coloca a lista seca de questões, sem comentário, sem nada. Eu imprimia e grampeava e encadernava só esse caderno de questões, deixava encadernado ali, botava ali, caderno de questões de direito constitucional. Né? Ainda que eu tivesse o TEC, ainda que tivesse o que concurso, ainda que tivesse outras ferramentas, eu tinha meu caderno impresso de questões de direito constitucional. E ali, eu já tinha as questões marcadas importantes, folheando ali, né? E interessante, eu imprimia só frente, né? Imprimia só uma folha de papel na frente. O verso eu deixava para anotações. Então, era frente com as questões, verso em branco. Frente, questões, verso em branco. Então, eu ia anotando as informações ali e, às vezes, até fazer algumas referências no verso. Ó, pô, veja o artigo tal. Veja meu PDF da aula tal, o artigo é importante. Veja o quadro na página tal. Entendeu? Óbvio que isso aqui é um processo que leva algum tempo. Não é que leva um tempo. Você não vai investir muito para fazer isso, mas quero dizer que é um processo demorado, né? São várias etapas para que você chegue até essa forma de estudar, né? Por isso que eu estou falando, por isso as monitorias, né? São importantes. A gente sempre está trazendo para vocês várias ferramentas que vocês podem implementar o estudo de vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Pessoal, não parei para dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa relevante a essa aula passada, alguma coisa que o Lima falou, que o Igor falou, enfim, sobre qualquer dúvida, se algo não ficou claro, esclarecido, pode perguntar, interage aí, pode perguntar que a gente responde as perguntas aqui, beleza? Vamos seguir. E aí, bom, já falamos, né? Opa, peraí. Já falamos, ponto 1, utilize sprint. Ponto 2, marcação da lei seca. Ponto 3, utilizar o passo estratégico. Importante que até aqui a gente faz a marcação a lápis. Ponto 4, a gente já começa a fazer a questões e lei seca por repetição. Aqui a gente torna a nossa marcação definitiva. Beleza? Ponto 5. Confeccionar, isso aqui é importantíssimo, galera. Isso aqui, pô, quem tem isso aqui é mais uma ferramenta para elucidar, para
né, iluminar aquilo que é importante, né? Eu já tinha falado sobre mapa de incidência, já falei isso nas trilhas, já falei isso na minha monitoria, já falei isso quando eu dei uma aula lá em São Paulo, sempre falo esse mapa de incidência. Essa ferramenta, algumas ferramentas, alguns mapas tem no próprio site, no blog lá do Estratégia, beleza? Algumas leis, nem todas, mas algumas tem. Se eu não me engano, o direito constitucional tem, lei 8.112 também tem, né? O que é esse mapa de questões, o mapa de calor, enfim, né? Cada um chama do jeito que quiser. Né? É um mapa que mostra para vocês aqueles artigos mais importantes e traz os tópicos mais quentes. Ou seja, volta aqui para mim. Conforme você está fazendo a questão, né? Aquele artigo apareceu uma vez. Aquele artigo ali apareceu a segunda vez. Aquele artigo ali apareceu a terceira vez. Esse artigo aqui acho que é importante. 3 vezes numa questão, né? Esse artigo aqui não apareceu nenhuma vez. Mas contém uma informação interessante. Aqui, vou marcar ele como importante, mas enfim. Esse artigo aqui, nunca apareceu, né? Enfim, esse mapa de calor, você só consegue fazer esse mapa de calor com muito tempo de estudo, né? Muito tempo que eu digo assim, não muitas horas de estudo de uma matéria, mas um longo processo, um longo método de estudo aí, uns 3 meses, né? É um tempo ideal para você confeccionar um mapa de calor de questões de uma determinada disciplina, né? Ou você recebe esse mapa de calor pronto, né? Então, tentando ajudar o estudo de vocês, eu confeccionei esse mapa de calor. Tá lá no site para vocês fazerem download, tá em Excel, inclusive, eu não botei em PDF, porque baixem, vocês podem utilizar, melhorar, piorar, enfim, tá livre lá para vocês, tá? Baixem aquilo ali, porque eu já tive o trabalho de avaliar todas as questões, não só as questões da banca FGV, como outras questões de outras bancas, né, de outros Poder Legislativo, a minha própria experiência, e eu elucidei ali, junto com o regimento interno, quando eu marquei, eu transformei aquilo ali no mapa de calor, beleza? Então, vocês vão ganhar vocês vão receber esse mapa aí, só baixar e utilizar, tenho certeza que vai facilitar muito o estudo de vocês, porque fica visual ali na hora que você pode até imprimir e deixar colado ali no armário, deixar colado na frente do estudo, porque na hora que você estiver estudando, esse artigo aqui é importante, beleza? Então, eu botei confeccionar, melhorar, confeccionar vocês não vão precisar confeccionar, porque já está confeccionado. E aí vocês podem melhorar, né? À medida que vocês vão estudando, vocês podem incluir nesse mapa de calor aqueles artigos que você está errando. Esse artigo aqui tem muita informação, eu não estou conseguindo decorar isso aqui, eu preciso ler. Aí você pode criar uma nova legenda, colocar ali, né? Enfim, vamos na prática, né? Antes de falar do mapa de calor, eu coloquei aqui, e isso está lá no mapa de incidência, que eu coloquei no Excel para vocês, nesse documento do Excel. Esses são os temas de grande relevância, tá, pessoal? De grande relevância para sua prova, tá? Não vou falar sobre cada um, basta vocês pegarem aí, né? São capítulos, são títulos, são seções, subseções, mas tenho certeza que a prova de vocês vai estar não vai ter nenhuma questão que esteja fora daqui. Tenho certeza absoluta, entendeu? Depois eu vou até tentar gravar isso em algum lugar, depois que vir a prova, que eu vou pegar isso aqui para comparar onde estavam as questões, beleza? Então, tenho certeza que a prova de vocês está dentro disso aqui, beleza? Tá? Então, esses são os assuntos de grande relevância, tá? Então, não esqueçam de guardar isso aí com muito carinho, tá? E aí, realmente, o famoso mapa de incidência. Tá aí, pessoal. É isso aí. É simples, né? É bem simples, não é nada complexo e tal, né? Verde, acho que eu botei uma legenda, infelizmente eu não coloquei a legenda aí, mas tem uma legenda. Verde apareceu poucas vezes, amarelo algumas vezes, né? Acho que verde apareceu uma vez só. Verde foi uma vez, amarelo algumas vezes, laranja, bem importante, e vermelho vai cair com certeza. Acho que eu botei até essa legenda mesmo, tá? Então, esse é o mapa de calor, né? Então, indica ali, né? Ou seja, tenho 15 minutos para rever só. Hoje, acontecendo no meu trabalho, surgiu 15 minutos e tal, o que você vai rever? Não vai rever tudo. Pega esse aqui, os artigos que estão vermelho para rever, tá? Ou vermelho e laranja. Tem 1 hora para rever. Beleza, vou revejo tudo. Todos os artigos que estão marcados aqui, né? E eu coloquei exatamente no Excel para que vocês possam mudar isso aqui. Às vezes, né, até criar uma outra anotação, por exemplo. Você pode criar aqui o roxo, por exemplo. Esse é... Caramba, peraí. Imagina que esse artigo aqui... Caramba, não marcou não. Imagina que esse artigo aqui, esse aqui aparecer... Peraí.
Esse aqui, você não tá, o roxo pode ser uma anotação de estou errando, estou em dificuldade de memorizar, entendeu? E aí você já sabe que, além da notação básica, você vai criar uma outra aqui, e óbvio, em vez de marcar com a caneta, né? Você pode fazer isso aqui a lápis, né? Por quê? Hoje você está errando. Amanhã você não pode errar mais. Então, só deixa marcado aqui, faz sei lá, um símbolozinho aqui, enfim, não sei, tá? Mas marque os artigos, pô, esses aqui eu estou errando. Tu já sabe que é uma outra forma de revisar, né? Fazer aquele estudo. Sempre, pessoal, sempre. Grava essa palavra aí, assertivo. O estudo de vocês precisa ser assertivo, pô. Precisa ser objetivo. Volta aqui pra mim. Precisa ser objetivo, né? Não adianta a gente ficar... Muitas vezes a gente quer estudar, até ter certeza que, pô, será que eu realmente sei essa matéria? Acontece muito em português, acontece às vezes em direito constitucional, direito administrativo. Pô, você sabe que sabe aquele matéria. Poderes administrativos, ato administrativo. Pô, é uma matéria bacana, todo mundo gosta de estudar e tal. Então, o que acontece ali? O aluno... pô, será que eu sei? Vou aqui, só rever de novo isso aqui, porque só para verificar se eu ainda sei. Então, óbvio, eu não estou falando que você não tem que rever todo o tempo, todo o tempo. Às vezes a gente tem que revisar todo o conteúdo, óbvio, mas tem momentos apropriados para isso, né? Muitas vezes, vale muito mais um estudo assertivo, um estudo direcionado àquilo que você está errando, do que um estudo geral, uma revisão geral. É muito melhor a gente lapidar aquilo que a gente está fraco, como eu sempre falo. Eu sempre falo isso aqui, sempre falo nas minhas aulas. O aluno erra aquilo que ele já está errando. É uma coisa muito óbvia, muito óbvia, parece muito idiota, inclusive, mas, cara, vocês vão errar aquilo que vocês estão errando hoje. Vocês não vão errar aquilo que vocês estão acertando. O que vocês estão acertando, vocês vão acertar, né? Então, se você está errando, você vai errar na sua prova. O que você está errando, o que você precisa acertar, o que você precisa focar, principalmente, né, como prioridade, aquilo que você está errando hoje, né? E só descobre isso, só descobre fraqueza quem faz questões, quem tem um estudo direcionado, quem tem método de estudo. Senão, o que vai acontecer? O estudo vai ficar perdido. Aí aquele aluno assim, eu tô estudando, mas, pô, tô estudando. E aquele aluno tá estudando, beleza, tem um ciclo de estudo, tem um horário de estudo e tal, mas ele não sabe o que ele tá fraco, o que ele tá forte, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa piorar, como é que ele pode melhorar, implementar mais horas, tirar horas, né? Nosso tempo, ele é limitado. Nossos recursos são limitados, né? O recurso principal do concurseiro é o tempo. Então, se você não aproveitar bem o seu tempo, óbvio que seu estudo não vai ser eficaz. E aí teu concorrente está lá na frente, né? Uma imagem que eu mostrei semana passada. Não vamos inventar roda. Não adianta. Concurseiro de estratégia, concurseiro que segue trilha, concurseiro que faz monitoria, que está estudando no domingo, 10h30 da manhã, no feriadão, é um concurseiro que sabe o que faz, pô. É um concurseiro que não inventa roda. É um concurseiro que pega as ferramentas e aprende a usar essas ferramentas, implementa, traz para a vida dele. E você tem certeza que você vai levar isso pro resto da sua vida. Beleza? Então, façam o estudo assertivo. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Tem algumas dúvidas aqui, peraí. Vamos ver aqui. Onde encontro o risco visurado? Cristiane... Eu vou botar ali, vou mostrar meu site de novo, tá? Tá no site lá. Todo esse material que eu tô apresentando aqui vai estar no site. Eu vou até voltar lá para mostrar. Letícia, a transmissão na monitoria da semana passada estará disponível quando? Letícia, já está disponível, vou mostrar também. Carlos, para quem é direcionada a trilha sprint? Num pós-edital, podemos, ao terminar a trilha, usar o passo como revisão? Com certeza, volta aqui para mim. Carlos, a trilha sprint, sempre fala aqui, a trilha sprint tem duas trilhas. Tem a trilha sprint, né? A trilha sprint 070, que são para os alunos básicos, que estão começando agora, tá? Que tem aí basicamente entre 25 e 30 horas semanais. Tá? E tem a trilha sprint 70-90, que é para quem está avançado já estudou, já viu o regimento e tal. E o que acontece? Às vezes o aluno está migrando de alguma outra área e ele tem conhecimento avançado, por exemplo, em direito constitucional, direito administrativo português, mas em regimento ele não tem, mundo contemporâneo ele não tem. Então ele pode conjugar essas duas trilhas, ele pode pegar nas matérias que ele já está avançado, pegar a trilha sprint 70-90, e na matéria que ele está começando agora, ele pega a trilha sprint básica, né, e segue a trilha sprint básica. Óbvio que ele vai ter que aprender a conjugar essas duas trilhas, beleza? A gente não ensina isso aqui, mas é uma coisa simples. Se você não sabe, pega a aula da semana passada e manda ver para montar teu ciclo de estudo. Tranquilo? Vamos lá, seguindo aí. Bom,
Mais um ponto, como fazer as questões do TEC. Eu sei que talvez muita gente já tenha isso aqui, eu trouxe só um exemplo, só para elucidar, para ver se o método de vocês está batendo com o que eu faço aqui, né? Então, basicamente, uma questão, né? A resposta é a letra B. Então, o que acontece? O aluno pegou a bateria de TEC, tá? Essa bateria de questões está lá o link dela, né? Está disponível lá no site, tá? Então, são as 65 questões que existem da FGV, tá? De regimento interno do Senado Federal. São só 65, infelizmente. Mas, junto com essa bateria de questões aqui, vocês têm também os e-books que estão sendo desenvolvidos aí pelos professores. Então, vocês têm que utilizar isso junto com o e-book, beleza? Então, beleza. A questão, resposta letra B. Beleza, acertei, errei, não importa, né? Vai ver o comentário. No comentário, já temos lá, já sabemos que nessa bateria, nessa questão, ele abordou ali o artigo 354, beleza? Então, o artigo 354, já vou lá, errei essa questão. O que eu vou fazer? Já venho aqui, será que esse artigo 354 está aqui? Vamos ver aqui, 354, tá aqui, aparece, já tá aqui, importante, como importante. Se eu errei, já marco ali, já marca que eu preciso revisar esse artigo, entendeu? E aqui você tenha certeza que todas essas questões que estão aqui nessa bateria de questões já estão aqui, tá, pessoal? Então, não reforcem esse mapa de incidência com essa bateria de questões aqui. Por quê? Já todas essas 65 questões e outras já foram colocadas aqui. Então, se você fizer, você vai dar uma falsa impressão, entendeu? Então, não precisa fazer. O trabalho já foi feito. Não inventem a roda mais uma vez, beleza? Se vocês quiserem colocar o e-book, aí sim, aí beleza. Aí, né, de acordo com o professor destaca e tal, melhorar esse mapa de incidência com e-book, beleza, tranquilo. Mas saibam que essas questões já foram lançadas no mapa aí de incidência, tá? Então, beleza, então, só tô destacando aqui que quando você está lendo a questão do TEC ou na sua própria bateria de questões do PDF, o professor já fala, né? Então, tipo assim, você já sabe que aqui, artigo 354 é um artigo importante. Você precisa verificar se no seu regimento interno, se lá no seu regimento interno do Senado Federal, esse artigo está marcado, entendeu? Se essas informações aqui, que já estão destacadas aqui, estão marcados no teu regimento interno. É assim, volta para mim, é assim que você melhora a marcação. E aí, como eu falei, né? Agora, nesse momento, quando você começa a fazer questões, que você começa a ver os gabaritos, os comentários, e ver as marcações do que você está errando, ver as marcações dos próprios professores, é que você vai começar a implementar a marcação do teu regimento interno. Começar a implementar, não, perdão. Você vai começar a tornar ela definitiva. Que aí tu vai ver, isso aqui eu marquei, mas o professor não marcou. Isso aqui eu marquei, o professor realmente marcou. Então, isso aqui, né, duas LDPs e duas linhas se cruzaram ali, isso aqui realmente é importante. Posso tornar essa marcação como definitiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, e aí, para finalizar, depois de terminar toda a matéria, a gente vai ter isso aqui, né? Terminei de estudar, segui toda... Deixa eu voltar aqui. Volta aqui para mim, rapidinho. Então, o que eu quero, para finalizar, é o seguinte, né? Estudei todo o material, peguei minha trilha estratégica, estudei segui a trilha, né, ponto a ponto, bati todo o material, já tenho meu regimento interno marcado, definitivo, inclusive, já fiz questões, já fiz os e-books, já fiz o passo estratégico, né, já tem lista de questões, enfim, já estou com meu material redondinho ali. O que a gente faz? É isso aqui. Volta para o slide. Então, depois que eu terminei todas as matérias que eu fechei tudo isso, basicamente você vai fazer duas coisas, né, utilizar o seu regimento interno, pisurado, né, regimento interno, o seu mapa de incidência, que vai estar impresso, vai estar digital, vai estar colado no teu computador, vai estar colado no box do banheiro, enfim, vai estar teu mapa de incidência pronto ali, e a lista de questões que você está errando e que você julgou como importante, aquelas marcaçõezinhas ali que a gente falou. Então, basicamente, você vai ter essas três ferramentas aí. Na verdade, são duas, né? Porque o mapa de incidência ele é utilizado junto com o próprio regimento interno. E a lista de questões que você está errando, que você errou, e as questões que você colocou como importante. Por quê? Aqui você está fazendo a teoria. Aqui você está fazendo as questões. Você pode refazer as questões e tal. Então, são basicamente duas ferramentas. E como é que a gente insere isso aqui dentro do nosso cronograma, dentro do nosso plano de estudo? Então, isso aqui
de acordo, né? Eu fiz de acordo com o que eu ensinei, né? Com o que eu mostrei na semana passada, utilizando os princípios da semana passada, eu criei esse ciclo de estudo aqui, beleza? Então, é um ciclo de estudo de 24 horas semanais. Deu só um exemplo, tá? É um aluno que já está avançado, né? Que já ele tem 24 horas semanais, quer fazer o concurso para analista do cargo analista legislativo, administração. Então, dentro dos princípios, né, que a gente traçou semana passada, eu fiz esse ciclo de estudos aqui. Eu não fiz a bolinha, tá, pessoal? Mas seria basicamente isso aqui, né? Ó, bolinha, direito constitucional, 1 hora. ADM, 1 hora. Português, 1 hora. Opa. Ética, 1 hora. Regimento interno, 30 minutos. Essa bolinha não vai dar certo, não. Ficou apertada aqui. Regimento interno, 30 minutos. Contabilidade pública, 2 horas. Direito administrativo, 1 hora e meia. Inglês, 1 hora. E regimento comum, 1 hora e meia. Pô, pessoal, perdoe. Era para ter colocado esse esqueminha aqui. Né? Então, basicamente, esse aqui é o ciclo de estudo. Isso aqui... Tá? Isso aqui é isso aqui. Tá? Então, eu ensinei como é que a gente transforma disso para isso, como é que a gente implementa, como é que a gente calcula esses tempos, né? Falei basicamente para vocês, né, na aula passada. Quem não assistiu, assiste lá, né, para ter essas ferramentas, né? Essas legendas aqui, basicamente, para quem não viu, X é exercício, X é exercício, R é revisão, e A é aula, né, estudo do PDF, e é qualquer outra forma de estudo. Nesse caso aqui é estudo da lei seca. Tá? Então, basicamente, vocês vão ver que, basicamente, isso aqui está transposto na tabela toda aqui, né? Então, ó, pode ver, vamos começar com direito constitucional. E eu pulei direito constitucional. Direito constitucional está antes da administração. Direito constitucional está aqui, pessoal. Pulei aqui, infelizmente, desculpa aí. Então, aqui, ó, 1 hora de direito constitucional, 1 hora de direito constitucional. Esse aluno, basicamente, ele já terminou direito constitucional, então a gente está colocando 1 hora de questões de direito constitucional, por quê? Direito constitucional é uma matéria relevante. ADM, ele fechou a matéria, está revendo, tá? Português, ele já fechou, está fazendo questões, tá? Ética, aqui, questões. Regimento interno. Aí, aqui, ó, olha como é que a gente encaixa regimento interno. Tá? Vamos só seguir aqui, para vocês verem que está na mesma sequência. Contabilidade pública, ele está fechando, tá? Então, 2 horas, como a gente está aqui no ciclo. Direito administrativo, 1 hora e meia, como está no ciclo. Mundo contemporâneo, né? 1 hora, 30 minutos, só de exercício ele já fechou, só está recapitulando. Inglês, 1 horinha. Regimento comum, ele está estudando ainda, tá? E aí a gente fechou. Aí aqui, nessa parte aqui, ó, até aqui, a gente fechou um giro no ciclo de estudo, beleza? E aí é só continuar. Qual é o próximo? Volta direito constitucional, volta administrativo, enfim, administração, português, parará. Só um detalhe, que aqui, ó, em regimento interno, vocês podem perceber que eu pulei aqui o seguinte, ó. Depois de português, viria ética. Depois de ética, viria regimento interno. E depois de regimento interno, contabilidade pública, tá vendo? Só que o que eu fiz? Botei regimento interno pro final. O certo seria regimento interno tá aqui. Só que o que eu fiz? Só troquei, botei regimento interno pro final. Por quê? Sempre deixar no final. Eu sempre gostava de ver ou começar a estudar com regimento interno, ou deixar pro final. Como ele está vendo regimento interno aqui em 3 momentos da semana, ó. Olha aqui, regimento interno ele tá vendo aqui, tá vendo aqui e tá vendo aqui. E exatamente alternando as 2 ferramentas que eu falei aqui antes, no slide anterior. Deixa eu botar aqui no slide. Tem como eu voltar aqui no slide sem apagar as marcações? Eita.
Pessoal, depois eu mostro lá o slide, porque não vai apagar as marcações aqui que eu fiz, né? Exatamente o que eu falei no slide anterior. Ó, aqui, nesse primeiro momento aqui, 30 minutos, ele vai fazer o estudo. Esse estudo é o quê? Lei seca. Aqui, ele faz questões, ele vai pegar aquelas questões que ele marcou como importantes e as questões que ele está errando, fazer novamente. E aqui, novamente, e aqui, no final da semana, no único dia, onde ele teria livre, mas eu botei só uma horinha para fechar o regimento interno. Aqui, ele faz uma leitura novamente da lei seca. Utilizando, claro, o mapa de incidência e tal. Então, ou seja, tá vendo? Ele está durante toda a semana revendo esse tópico. Revendo e você precisa fazer isso, tá vendo? Dentro do próprio ciclo de estudo, isso aqui, óbvio, eu falei, o aluno que finalizou todo o material de regimento interno e está nesse ciclo aqui. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Ó, tá utilizando isso aqui, ó. Aqui, isso aqui equivale ao E do ciclo de estudo, tá vendo? E aqui equivale ao X do ciclo de estudo, né? E aí a gente finaliza a forma de estudar, beleza? Volta aqui para mim. Então, pessoal, viu? Vocês viram ali no ciclo, a gente é um passo a passo, né? Um passo a passo. A gente começa ali estudando o material, fazendo as trilhas, depois a gente passa para começa a marcar a nossa lei seca, depois a gente utiliza o passo estratégico, depois a gente faz questões, torna a marcação da nossa lei seca definitiva, e no final a gente vai ter 2 métodos, né? Utilizando o mapa de incidência e tal, no final a gente vai ter 2 ferramentas importantes. Nosso regimento interno marcado, junto com o mapa de incidência, e nossa lista de questões marcadas ali, com questões que a gente errou e questões importantes. E no final a gente vai incluir isso no nosso ciclo de estudo. 30 minutos, né? 30 a 45 minutos, né? Depois que o aluno chegou nesse estágio, acho que mais do que o suficiente para ele manter a atualização, manter o estudo do regimento interno, né? E aí, óbvio, ninguém chega nesse ponto de uma hora para outra. É impossível de uma semana para outra conseguir fazer isso, né? Ninguém vai conseguir isso. A gente precisa de tempo, né? Precisa cumprir o passo a passo, né? E óbvio, por isso que a gente está aqui, para tentar facilitar esse caminho, para mostrar o caminho das pedras aí para vocês, né? Porque ninguém consegue chegar nisso aqui de uma hora para outra, né? Utilizar tantas ferramentas, tantos métodos para chegar no nosso estudo aí assertivo, beleza? Então, bom, essa é a finalização, né? Espero que eu tenha conseguido aí, né? Assim, elucidar, né, ajudar vocês, né? O meu propósito aqui não era falar especificamente da matéria, da aula de regimento interno, isso não era o meu propósito. Meu propósito era mostrar métodos para facilitar o estudo de vocês, né? Bom, acho que utilizamos várias ferramentas aí, 5 passos importantes, como você deve finalizar o teu estudo aí na véspera de prova, como você deve... outra observação. Tudo que a gente falou sobre regimento interno do Senado Federal se aplica igualmente ao regimento comum, beleza? Você pode fazer a mesma coisa para o regimento comum. O regimento comum é mais enxuto e tal, né? Até mais fácil de estudar. Mas tudo que você pode fazer lá, você pode fazer no regimento comum. Inclusive, tudo que você está fazendo com o regimento, isso que eu passei aqui, você pode utilizar também para outras leis, né? Como a Constituição Federal. Óbvio que a Constituição Federal é muito mais embaixo, né? A gente tem uma matéria inteira para falar disso. Mas, de alguma forma, você pode utilizar essas ferramentas para implementar os seus estudos, né? Um mapa de incidência, ou a marcação mesmo da tua lei seca, da sua Constituição Federal, da sua Lei 8.112, da sua Lei 8.666, do PAD, entendeu? Essas normas que sempre aparecem, né? A Constituição Federal, por exemplo, independente do concurso que você esteja fazendo, né, provavelmente você já deve ter uma lei seca marcada, uma Constituição Federal marcada, né? É uma matéria que vai sempre aparecer em qualquer concurso. Então, quanto mais você conseguir compilar a informação, melhor para você, porque no próximo concurso você não precisa começar do zero de novo. Vai estar tudo marcadinho ali, visurado, com mapa de incidência, né? Com aquilo que é importante, com aquilo que você precisa rever, com aquilo que você está errando, né? Isso é o mais importante. Você levar aquilo que você aprende, essa carga de conhecimento, para os próximos concursos, para os próximos, enfim, né? Se você não conseguir, óbvio, eu espero que todo mundo consiga passar, que vocês consigam, né? A gente está estudando aí, estamos no final de semana aqui focado, né? Determinado, e tenho certeza que cada um de vocês vai conseguir galgar
aí o degrau que vocês merecem, né? E vocês vão conseguir alcançar essa vaga. Mas se não for dessa vez, pelo menos o conhecimento ele fica para o próximo concurso. Beleza? Então, só voltando aí, né? Então, mais uma vez, né? Eu sou Leonardo Hervati, né? Esse aqui é o Instagram. Esse aqui é o site, tá? Só mais uma vez, para quem teve... Ainda não... Para quem me perguntaram aqui, tá? Só para mostrar aqui no site. O site, tá, pessoal? Tá aqui, né? Se inscreva ali, tem como você colocar o e-mail aqui para se inscrever, seguir, para você receber já as informações, notificações, tudo. Tem um blogzinho onde eu posto informações gerais, né? Não só de concurso, para quem está fazendo faculdade de Direito e tal. Nesse site, tem aqui resumos prontos, tá? Para vocês, a princípio, vai servir o direito constitucional e o de português. Eu fiquei de colocar o direito administrativo na semana passada, mas eu não consegui fechar ainda, tá? Mas em breve vai ter, né? Então, já são resumos prontos, bisurados aí, tá? Bem completos. Aqui, para quem perdeu a monitoria do Senado, para quem perguntou aí no chat, tá aqui, basta clicar. Essa aqui é o link para a primeira monitoria, quando eu falei de ciclo de estudos, tá? Esse aqui é o link de hoje. Aqui, mais uma vez, os slides da aula anterior, da monitoria anterior. Aqui, o modelo do plano de estudo. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Vou baixar isso aqui para... Ó, aqui, esse modelo de plano de estudo que, quando eu montei aqui, esse que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vocês podem alterar à vontade, tá? Botar a matéria aí que vocês quiserem e tal, tá vendo? Tempo de 30 minutos, se vocês quiserem mudar isso aqui também, sintam-se à vontade. Opa! É só uma ideia, né? Então, seria um ciclo de estudo, né? De um aluno que tem aí 40 horas semanais, né? Esse aluno não está estudando, não está trabalhando, só está estudando, tá? Então, tá vendo? Ó, a legenda aqui é outra forma de estudo, que pode ser lei seca, pode ser estudar mapa mental e tal. Exercício, revisão, aula por PDF ou vídeo, tá? E aqui você coloca as matérias. Basicamente, é uma coisa bem intuitiva, né? Para montar um mapa de estudo, né? Montar um plano de estudo. Aqui... Nesse documento do Word aqui. Coloquei basicamente os princípios que a gente utiliza para montar um ciclo de estudo, tá? O que eu apresentei na aula passada. Umas regrinhas básicas aqui, se você é estudante iniciante, se você é intermediário, tá? Isso aqui aqui eu não estou conseguindo editar, mas isso aqui é editável, tá, pessoal? Vocês vão ver em casa aí que isso aí é editável, tá? Isso aqui é só seria um ciclo de estudo completo. Basta clicar aí e vocês vão conseguir alterar. Isso aqui, como eu falei, né? É só para montar. Às vezes o aluno quer montar essa bolinha aqui para deixar impresso e tal, tá? Então tá aí também. E os documentos de hoje, tá? Então a tabela de incidência, os temas quentes, né? Que foi basicamente o que eu mostrei para vocês em PDF ali. Então aqui vocês vão encontrar no Excel. Quem perguntou sobre o regimento interno bisurado, tá aqui, ó, só baixar, tá? Tá em PDF. A lista de questões do Senado Federal, para quem não assinou o TEC concurso, a lista tá aqui, tá? Em PDF. Para quem assina o TEC, basta clicar, que aí aqui você vai acessar... Eita, vai sair, que droga. Basta aqui clicar, tá vendo? Você vai acessar a lista aqui das 65 questões, tá? Vou voltar aqui. E os slides que eu mostrei para vocês, esses slides de hoje. Beleza, pessoal? Como prometido aí, tá? Volta aqui para mim. Então, acho que, bom, espero que eu tenha, de alguma forma, mais uma vez, ter contribuído com o estudo de vocês, né? Apresentando ferramentas que eu mesmo utilizo para a minha vida, que eu passo para os meus alunos de coach, que eu passo para os meus amigos, enfim, todo mundo que está estudando para concurso público. A minha ideia é sempre, assim, poupando nada. Aqui é tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu faço na minha vida, estou tentando passar para vocês. Óbvio que é muita coisa, às vezes a gente não tem... É difícil a gente conseguir implementar uma ferramenta de estudo, imagina implementar tudo isso de uma vez só. Em 2 semanas ninguém vai aprender, né? Precisa de um pouco de
técnica, precisa um pouco de treino, até um pouco de experiência, de prática, né? Mas tenho certeza que se vocês conseguiram aí absorver pelo menos 10% do que eu falei aqui, já estou muito feliz, né? De ter podido contribuir com o estudo de vocês. Beleza, pessoal? Então, ó, encerrando aí na hora, 11 horas, tá? Agradeço aí a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que tem o Instagram lá, segue lá o Instagram, curte, compartilha, marca o pessoal e tal. Como eu falei, o Instagram tá começando agora, né? Geralmente eu tô fazendo postagem, eu faço uma zoeirazinha, eu boto alguma coisa motivacional e coloco alguma dica. Dica que eu tô apresentando pra vocês aqui. Então, esse é o esquema do Instagram, né? Então, segue lá, marca o pessoal e tal, pra dar aquela moral. O site também, né? Se inscreve aí, porque toda vez que eu postar uma informação no blog, vocês vão receber a notificação, né? Essas notícias que eu posto aqui, eu vou tentar jogar pro site do Estratégia também, como notícia no blog do próprio do Estratégia, então vai estar duplicada, mas por enquanto eu tenho o meu site, né? No site, como eu falei, o site não é só para falar sobre blog, o site, o motivo principal de eu desenvolver esse site é para dar os resumos, né? Resumos que eu mesmo confeccionei, que eu preparei, ou recebi ajuda de algum outro amigo, eu peguei, juntei, fiz, enfim, né? Então estão lá disponíveis gratuitamente, beleza? E sempre a ideia é ajudar vocês, contribuir com o estudo de vocês, beleza? Então, espero que eu tenha, mais uma vez, podido contribuir. Boa sorte para vocês, bons estudos, foco aí, determinação. Tenho certeza tenho certeza absoluta que cada segundo que vocês estão, né, investindo aí vai valer a pena, beleza? Vai valer a pena. Os louros da vitória virão e vocês verão como lembrarão desses momentos de sofrimento e dor que é estudar, que não é fácil, né? Principalmente quando a gente tem uma vida aí, filho, tem que estudar, trabalhar, né? Então tenho certeza que eu sei que é difícil, dolorido, eu passei por isso, né? E tenho certeza que vai valer a pena. Beleza, pessoal? Bom final de semana para vocês, bons estudos e a próxima monitoria vai ser com o Igor, tá? E a gente se vê aí provavelmente na próxima semana. Sem ser a semana que vem, a próxima. Beleza, pessoal? Um abraço aí, bons estudos e até a próxima.